essas pessoas precisam ser consideradas e respeitadas nas suas crenças, como você precisa ser considerado e respeitado nas suas crenças. Então, as pessoas acham perfeitamente natural, na Páscoa, né, no Dia das Mães, você colocar toda uma questão cristã dentro da escola, mas no momento que você fala de religião de matriz africana, vem um pai para cima de você com uma quente e duas fervendo. Né? Então é muita hipocrisia você querer impor a sua religião na escola porque você é de determinada religião, desconsiderando a religião dos pais dos seus alunos, porque criança pequena nem religião tem. Criança pequena é levada para o centro, é levada para a igreja, é levada para o catecismo, é levada para a escola bíblica dominical. A criança pequena, ela não tem religiosidade ainda, mas ela precisa entender. A crença do seu pai é essa, né? Seu pai acredita em Jeová, né? O pai de fulano de tal já acredita nos orixás. O pai de fulano já vai lá para os deuses indianos. É de Shiva para lá. É fazer com que a criança entenda, que os pais entendam. Existe uma diversidade no mundo. O seu filho não vai deixar de seguir a sua religião tão somente porque ele vai ouvir falar de outras religiões, ou porque você demoniza outras religiões. Então, o pai na casa dele pode chamar o orixá de demônio se ele quiser, porque é uma questão do preconceito dele, basicamente. Mas, dentro da escola, o professor não pode imprimir preconceito, chamando de demônio, né, as divindades de outras pessoas, cujos seus alunos fazem parte de uma comunidade religiosa. E mais, da mesma forma que um professor, né, que lá no seu âmbito pessoal tem alguma rixa com a comunidade evangélica, vai poder imprimir no aluno essa ideia de que evangélicos são pessoas más. Então, a questão de tolerância religiosa e de ensinar aos pais que professor não está na escola para imprimir as suas ideologias. Ele não vive fora de uma ideologia. Professor trabalha com questões de aprendizagem e desenvolvimento. Professor da educação infantil trabalha no sentido de fazer a criança conhecer diferentes grupos, diferentes culturas e respeitar os grupos e respeitar essas culturas para que a gente tenha um convívio social melhor, um convívio social mais harmônico, uma sociedade mais humanizada, em que eu não precise ser assassinada por conta de que você não tem a crença que eu tenho. Então, basicamente, os pais precisam entender isso. Só que muitos professores não querem explicar isso para os pais. Eles querem simplesmente, vou fazer o que o pai quer, vou fazer o que a mãe quer. E aí, pega o documento, amassa e joga no lixo. Né? Prolília, aqui no município, o ensino religioso foi colocado a partir do 4º ano no currículo. Absurdo. Eu acho que a questão religiosa, a questão do ensino religioso, né, que a gente estava tratando, ela permeia desde a educação infantil, né, a questão. O problema é que a gente sempre teve aula de religião aprendendo o catecismo, aprendendo os 10 mandamentos da Igreja Católica, né, trazendo a campanha da CNBB, e isso não é religião, isso não é aula de religião, isso é catecismo. Né? Se eu falo, vamos ter aula de religião para eu falar de cristianismo, eu não estou tendo aula de religião, eu estou tendo uma pregação, evangelização. A pregação e a evangelização você faz na sua igreja. Né? A criança precisa aprender sobre a crença cristã, levar ela para o catecismo, né? Levar ela para a escola bíblica dominical. A escola regular não é espaço de você... mas a maioria é cristã. E daí? Não existe apenas a maioria que é cristã. Existem as minorias. Existem outras pessoas que precisam ser consideradas e respeitadas nas suas crenças. Assim como eu não quero que ninguém me ataque por conta da minha crença, por conta de eu ser cristã, eu vejo muita gente que é cristã apavorada com o fato dos cristãos serem perseguidos em outros países. E perseguem as religiões de matriz africana aqui, que se eles pudessem tocar fogo nas pessoas, eles tocavam fogo. É simplesmente porque não tem essa cultura, né, de enforcar, de matar, de prender ninguém por conta das suas crenças religiosas. Porque se tivesse, teria muita gente fazendo isso que condena que seja feito com cristão. Então, se eu quero um mundo mais tolerante, inclusive para quem é cristão, eu preciso entender que eu tenho que valorizar e respeitar as crenças dos outros, que não existe só eu no mundo. Gi, mas eu sou maioria. Que o meu país é um país cristão. Não existe o seu país ser um país cristão. Eu sempre falei ao longo de muito tempo que eu conheço muita gente que se diz católica, que nunca botou o pé lá, que não conhece os dogmas da igreja, que nunca fez uma primeira comunhão. Mas eu sou católico. Por quê? Porque me jogaram um pouco de água na cabeça quando eu era criança, né? Eu acho que professar uma fé e seguir uma religião vai de acordo com aquilo que você escolheu.
E ponto, acabou. Se você quiser ser da Umbanda, vai ser da Umbanda. Se você quiser ser da igreja evangélica, você vai ser. Se você quiser ser católico, você vai ser. O que eu não posso é, em nome da minha fé, me considerar superior a você. Ah, mas a Bíblia diz isso aqui. Sim, a sua Bíblia diz isso, o Alcorão diz outra coisa. Entende? Ah, mas a Bíblia é o livro sagrado. Sim, para você, para sua comunidade. O Alcorão é o livro sagrado para outra coisa. Ah, mas meu livro está certo, o dele está errado. E ele está dizendo, o meu livro está certo, o seu está errado. E aí? Como é que fica? Nós temos pessoas diferentes, professando fé diferentes, com livros sagrados diferentes, e entendendo a divindade de maneira diferente, né? Vivendo as suas culturas de forma diferente. E o mínimo que a gente deve para essas pessoas, desde que elas estejam respeitando outras pessoas, é o respeito. Ponto, acabou. É isso que a escola trabalha com isso. Com a possibilidade da criança entender que existem diversas religiões e que ninguém pode se sentir no direito de matar, de ridicularizar, de quebrar nenhum instrumento de culto de ninguém, em lugar nenhum, por motivo algum. Ponto de tolerância religiosa. Acabou. É isso que a escola ensina. A escola trabalha com tolerância religiosa e não com a impressão da minha religião sobre o meu aluno, sobre a minha criança. O que acontece muito nas nossas escolas públicas. Acontece demais a impressão da religião do professor, né, na vida da criança, através dos nossos feriados cristãos, em que o professor traz isso para dentro da escola, não dentro de um sentido, de um contexto cultural, de um contexto histórico, mas traz no sentido de evangelização. Eu já fui para a festa de Dia das Mães, onde o pastor estava lá pregando, né? Eu já fui para a colação de grau, onde tinha pastora pregando. Eu já fui para semana pedagógica, né, onde tinha grupo de louvor de igreja evangélica cantando. Ah, vamos começar agradecendo a Deus, né? E eu acho que ninguém vai se sentir incomodado aqui. Eu me sinto incomodada, não por mim que sou cristã. Gosto da música, conheço a música, canto a música, vivi praticamente minha vida inteira em igreja evangélica, gosto da ministração, gosto do louvor, mas dentro do espaço da igreja e não dentro do espaço da escola, porque a escola não é para isso, né? Se eu pego alguém de Umbanda e trago no início de uma semana pedagógica para cantar um ponto, aí você acha que você pode se ofender, mas porque Deus é o mesmo para todo mundo. Não, Deus não é o mesmo para todo mundo, a ideia de divindade não é o mesmo para todo mundo. A gente precisa começar a entender isso e parar de sinalizar para as nossas crianças que Deus é um só, né? Deus é um só para você. Para os indianos, não. Né? Existe monoteísmo, politeísmo, então a gente precisa começar a entender essa questão da diversidade do mundo. Tem um documentário muito bom na Netflix, acho que está na 3ª temporada, se não me engano, 2ª ou 3ª temporada, chama Deus, né? A história de Deus com Morgan Freeman. Então, vai lá, dá uma olhadinha, vai ser muito bom. A história da criação é muito boa dentro de diferentes culturas, eu gosto muito. Genial sua fala sobre religião. Não é uma questão de genialidade, não, Cris, é o que é. Ensino religioso nas nossas escolas precisam ser, de fato, ensino religioso. A gente não tem ensino religioso no Brasil. As pessoas brigaram para ter ensino religioso dentro da base. Ok, tá aí. Só que as pessoas que brigaram para ter ensino religioso dentro da base foi na perspectiva de que você ensinasse o cristianismo lá dentro. Mas ensino religioso não é ensinar uma criança a ser cristã. Como não é ensinar uma criança a ser de Umbanda nem de Candomblé. Ensino religioso é ensinar as crianças a respeitarem todas as crenças e entender que as pessoas creem diferente, têm fé diferente, precisam ser respeitadas por isso.